Bom, estamos dando início a mais um host podcast aqui e hoje nós estamos recebendo aqui o professor Felipe Haddad, que é advogado, mestre e professor de graduação e pós-graduação. É especialista em criminologia, direito penal e processo penal pela PUC. Autor de livros, artigos, análises e resenhas nacionais e internacionais. E, além de tudo, o professor é um grande poeta também, professor. Isso é bondade sua, né? Vamos deixar claro, isso é bondade. Mas tem um livro de poesia. Tenho. Tenho. E É um poeta. vamos ver se nós conseguimos cumprir o objetivo de doar os direitos autorais para a Santa Casa. Inicialmente Santa Casa de Valinhos. E vamos ver se agora os gestores contribuem para esse projeto. Que bacana. Mas tem dificuldade política para conseguir? Sim, nós tivemos dificuldade. Não vou falar aqui, não vou entrar nesses detalhes, né? Não teria a indelicadeza de falar que foi um prefeito de Valinhos, né? Não daria essa dica, né? Mas é uma cidade da região, né? Tá certo. E houve sim um desinteresse, digamos assim, de receber a doação. Não sei porquê, né? Puxa, mas tá certo, mas vai dar certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. O professor, eu queria começar perguntando uma coisa que é uma dúvida, acho que de todo mundo, né? Que é assim, o pessoal costuma falar que advogado criminalista defende bandido. É verdade isso? Advogado criminalista defende bandido? Como é que funciona? Porque tem um preconceito aí implícito nisso, né? Ou seja, que defenderia o bandido para tentar inocentar uma pessoa que não seria inocente. Como que é isso? É uma questão interessante. Eu tenho uma certa sorte, digamos assim, que todos os meus clientes são inocentes, né? Mas é uma questão minha. Agora, talvez outros colegas defendam pessoas que realmente cometeram crimes, né? Agora a questão de esse termo bandido... nós precisaríamos ver o que seria o bandido, né? Quem é o bandido? É o criminoso? E se é criminoso, há provavelmente algum interesse da elite para que ele seja considerado criminoso. O professor Tércio Sampaio Ferraz, que é esse professor da Unicamp, da USP, ele trazia uma reflexão interessante no livro dele. Ele comentava que o Sócrates, uma vez sentado em frente à casa dele, passou uma pessoa correndo, depois alguns soldados, e viraram para Sócrates e perguntaram, aonde foi o ladrão? Poderia ter perguntado onde foi o bandido. Aí Sócrates vira e responde, né? Mas o que vocês entendem por ladrão? O que vocês entendem por bandido? É só Sócrates para rebater uma pergunta, né? Então, mas é interessante isso do ponto de vista mais filosófico. Quando nós classificamos alguém como bandido, como ladrão, há sempre um juízo de reprovação, há sempre um olhar crítico em relação à conduta dessa pessoa. Então a questão que me parece importante, se ele cometeu um crime, esse crime certamente existe porque há interesse de determinadas categorias da sociedade para que ele exista. Por exemplo, eu não poderia emprestar uma quantia para vocês e cobrar juros exorbitantes. Tá, né? Sim. Agora, é interessante que as instituições financeiras podem. Né? Eu não posso, por exemplo, ser bicheiro, por exemplo, o jogo do bicho. O governo pode. Agora o governo pode ter jogos de azar. É verdade. Então há interesse da elite, há interesse de um determinado setor para criminalizar determinados comportamentos que não interessam.
e não necessariamente são comportamentos que talvez façam mal ou que causem alguma lesão à sociedade. Né? Então é importante deixar claro que o direito é sempre uma construção. Assim como a religião, mas daí a gente deixa para os teólogos responderem. Mas o direito é uma construção. Claro que uma construção que objetiva o interesse dessa elite, dessa camada, né? E que talvez não se confunda com os políticos. Talvez os políticos sejam apenas marionetes, não sei. Entendi. Então, tem um certo interesse por trás da rotulação, assim, nessa questão de bandido ou de ladrão. Mas, por exemplo, se uma pessoa por exemplo, cometeu um homicídio, né? O advogado que defende esse bandido, que defende essa pessoa, né? Que esse réu, né? Vamos dizer assim, chamado de réu, ele está defendendo a pessoa como indivíduo, ou ele está defendendo... Tem uma questão que assim, ele na verdade, ele estaria defendendo o direito dela mais do que ela em si. Por exemplo, todos nós temos direitos, né? Isso é uma visão que eu tenho. Por exemplo, eu tenho as minhas obrigações e os meus direitos que estão implícitos na lei. Assim como todo mundo deveria ter que cumprir todos os mesmos preceitos ali da lei. E no momento que uma pessoa ela infringe essas leis, o advogado criminalista ele defende os direitos daquela pessoa que está infringindo, como, por exemplo, a ter um julgamento justo, a ter um processo legal adequado, ou ela defende aquela pessoa em si para ela não receber o que a lei determina que uma pessoa que infringiu determinada conduta tenha que receber. Eu entendo que ela defende os direitos, né, da pessoa, é isso? Sim, é claro que a partir do momento que o advogado ele é contratado para, no caso, para fazer uma defesa, ele vai analisar o processo, vai analisar aquele caso com interesses da defesa, com interesses que muitas vezes se opõem à acusação. Perfeito. Normalmente vão se opor à acusação. A primeira coisa que o advogado deve ter em mente é que ele está lá para fazer justiça. Perfeito. Esse deveria ser o objetivo maior. Assim como o objetivo da acusação, por exemplo, do Ministério Público, deveria ser demonstrar, provar a culpa. Demonstrar que houve o crime, no caso, por exemplo, do homicídio, no caso de alguém que é morto de forma injusta, o Ministério Público deve demonstrar, deve comprovar, e isso ao longo do processo, que houve de fato o crime. Sim, que aquela pessoa de fato matou ou tentou matar. E o que nós vemos na prática em alguns casos, não é regra, mas é um Ministério Público um tanto preguiçoso e que não está preocupado processualmente em demonstrar. Entendi. Ele joga uma acusação, ele joga informações numa denúncia e não se lembra que a ele incumbe, já que ele está fazendo a acusação, a ele incumbe provar o que ele demonstra. Entendi. Por exemplo, um caso muito interessante, a subtração de... acho que comentei isso em aula, a subtração de desodorantes, foram quatro desodorantes com a grande fortuna de R$40. R$40, o Ministério Público, cumprindo ou não o dever, enfim, faz a denúncia, né, denuncia, e é claro que apenas eu tive a pachorra de pesquisar o automóvel que foi utilizado
para fazer o flagrante da GM, e era uma Duster. Né? Hoje subiu mais ainda, mas na época eram R$500 pelo menos o combustível da Duster, mais o salário muito barato do juiz, né? Mais o do promotor, né? Quer dizer, com certeza isso já é muito mais alto do que a lesão. Né? 4 desodorantes e o pior, ele coloca um valor de R$40, depois eu ainda juntei nota fiscal, tive que fazer uma compra, quer dizer, veja o trabalho da defesa, ir até o local em que houve, verifiquei a marca do desodorante e o valor era bem inferior, quer dizer, de onde que o Ministério Público tirou aquela informação? Jogou essa informação e deveria ter sido o trabalho dele juntar a nota fiscal. Né? 4 desodorantes, R$25 e alguns centavos. Não fez isso, simplesmente jogou um valor, provavelmente o valor que o dono do estabelecimento talvez tenha falado, ou talvez alguma informação dada pelos agentes de segurança. Então fica um trabalho preguiçoso. Esse trabalho preguiçoso atrapalha muito a advocacia e a própria justiça. E tem um limite na lei, assim, por exemplo, se a pessoa determinado valor do bem, se a pessoa subtraiu um bem de um valor muito ínfimo, ela não recebe a penalidade, ou ela teria a pena dela pelo menos reduzida? Como que funciona? Sim, nós temos o princípio da bagatela, né, que é utilizado, foi pensado inicialmente para crimes patrimoniais, e a ideia é que casos como esse, a subtração, não estamos falando de um roubo, estamos falando da subtração, não há violência, então. A subtração de desodorante ou de um alimento é um valor tão pequeno, pensando não houve a subtração de um cidadão, houve a subtração de uma empresa, um supermercado. Isso também entra nessa quantificação aí da pena, da sanção. Sim, porque, veja, se nós estamos tratando de um supermercado ou um hipermercado, o que representa R$40, R$30 para o patrimônio de um supermercado? Perfeito. É claro que nós não estamos defendendo de forma alguma o comportamento. O comportamento de subtrair, enfim, é uma questão que esbarra também na imoralidade. Agora a questão é, processualmente, o custo que nós teremos para esse processo do início, de quando há o flagrante, ele é levado à delegacia, ele é retirado, do Estado para manter tudo esse processo, é um custo muito maior. Então, e esse custo sai dos nossos bolsos. Então isso que deve ficar claro para a população. Quando fala-se em princípio da bagatela ou na fala de determinados colegas, pensa-se também no custo desse processo. Será que é do interesse da sociedade que esse processo vá, que se inicie esse processo? Né? Poderia ser resolvido de outra forma. Podia ter igual, não sei se existe no Brasil, mas a gente vê nos filmes, nos seriados, tem nos Estados Unidos, que assim, quando o crime é bem pouco, existe um trabalho que às vezes faz para a sociedade, para catar lixo, em locais que estão sujos e tal, assim, algum tipo de trabalho em benefício da sociedade, não ir preso e ser fichado e tudo, não tem isso, me parece assim, dessa forma tão... Poderíamos resolver na esfera civil. Porque se é interesse dos... Mas aí eu já não vou entrar na seara civilista, mas veja, se houve um dano, me parece que para o supermercado ou para o hipermercado, é melhor que ele receba aquela quantia, ainda que com juros, correção, do que... entrar para a área criminal. Que Entendi. Vai ter um gasto muito maior para o Estado e muito provavelmente não vai haver indenização, porque nós estamos tratando de uma pessoa pobre. Entendi. E no Brasil nós temos já há muito tempo, se não sempre,
com exceção de quando talvez nós ainda tínhamos apenas os indígenas, há um interesse muito grande em criminalizar determinados setores da sociedade. Entendi. Determinadas, e eu diria mais, determinadas pessoas. Entendi. Então há um interesse do Estado em não criminalizar determinadas condutas e determinadas pessoas e um interesse de criminalizar outras. Entendi. Né? Muitas vezes nós estamos tratando de pessoas que têm uma origem periférica, têm uma origem étnica, uma origem cultural que não agrada ou que por algum motivo não é do interesse que essa pessoa tenha determinados direitos e determinadas garantias. Então, estaria indo mais, o objetivo estaria sendo mais prender determinadas pessoas do que se fazer justiça em si, né? Que mais ou menos vai nessa questão do que a sociedade, a pergunta inicial, parece que a sociedade observa o advogado criminalista, pelo menos uma parcela dela, né? Como se o advogado tivesse o intuito de defender, de inocentar a pessoa, sendo que na verdade parece que a realidade é o advogado está buscando que se cumpram os direitos já especificados na lei para aquele cidadão que mesmo tendo cometido um ilícito, ele precisa ter um processo justo, uma condenação justa, né? Então, o objetivo não é soltar o criminoso, mas sim defender os direitos dele, né? Como de todos, né? Então, é interessante. Acho que da mesma forma que a justiça às vezes faz esse trabalho pelo que você está falando, né? Que é buscar, às vezes, objetivar, prender a pessoa mais do que salvaguardar os direitos dela. Da mesma forma, a sociedade também olhava de vez em quando o advogado com essa visão, né, de querer soltar o cidadão. Eu já vi bastante pessoas falando, assim, vendo com maus olhos um advogado que defende um réu que cometeu um crime hediondo, né, como se o advogado fosse também má pessoa. Né? Então veria com maus olhos, mas também se o advogado não fizer o trabalho de defender os direitos dessas pessoas, também corre o risco de ferir o direito das pessoas que não cometem os ilícitos também, né? Porque de uma forma ou de outra está se cumprindo a lei, não é isso? Sim, bom, há várias questões. Bom, quem inocenta vai ser o juiz. O juiz não é o advogado. O advogado ele tem que pautar o trabalho dele em primeiro lugar na ética. Sim. E é claro que o advogado ele tem um órgão fiscalizatório, no caso a OAB. Então ele tem que verificar a ética. Agora existe por parte da população, talvez de algumas categorias da população, um olhar muito hipócrita em relação ao trabalho do advogado. E hipócrita por quê? É muito fácil um determinado cidadão olhar para um caso em que ocorreu um crime e fazer um pré-julgamento. Fazer um pré-julgamento, mas a partir do momento em que ele se vê, ou um irmão dele, ou um filho, se vê numa situação parecida, por exemplo, numa acusação injusta, e isso nós temos aos montes, né, acusações injustas, injustiças, aí ele quer o melhor advogado, aí ele quer que a justiça seja feita. Agora, quando ele liga o noticiário, né? E aí ele vê esses nossos doutrinadores do direito penal, como o Datena, pode falar o nome? Né? O Datena ele é um exemplo de doutrinador, né? Por exemplo, né? Ele é uma mente, uma sumidade, ele sabe tudo de direito penal, né? E principalmente de direitos humanos, e assim como outros, né? E então é sempre o bandido bom, né? Bandido na cadeia. Aí nós voltamos, né? Mas quem é o bandido? E o que é a cadeia?
né? Muitas vezes as pessoas falam, né, em cadeia, em bandido, em delinquência, e não tem a menor ideia do que estão falando. Né? Por exemplo, eu me abstenho totalmente de falar de vacina, de falar de Covid, de falar, porque eu não sou médico, eu não sou biólogo, eu não sou, enfim, se atém a sua eu me área. atenho à minha área. Eu sou jurista, sou advogado, sou professor. O máximo que eu poderia falar é sobre direito penal, e olhe lá, né? Então há uma dificuldade de entender essa dinâmica. Professor, e o senhor falou do Ministério Público. De que forma que o Ministério Público atua nos casos do direito penal? Ele aparece do nada, assim? Alguém tem que chamar o Ministério Público, por exemplo, a delegacia, quando aparece alguma coisa? Como que o Ministério Público entra num processo criminal? Ele recebe a notícia do crime, e o que eu critiquei foi apenas o que eu vivencio em alguns casos, né, não é uma regra, em que parece que o Ministério Público tem uma metralhadora e ele vai atirando. Por exemplo, nós tivemos um caso quando nós temos crimes ambientais, o Ministério Público ele denuncia do funcionário que, por exemplo, não fez a fiscalização da chaminé, até o CEO, o presidente da empresa. Então, simplesmente ele vai denunciar, inclusive e a empresa, e a própria PJ. Então, ele não está preocupado com qual foi a lesão, quem de fato causou aquela lesão, quem de fato cometeu o crime. Ele simplesmente vai e atira e alguém vai pegar. Né? E o grande problema do direito, principalmente do direito penal, é que nós temos... Tem uma análise toda muitos fatores, muitas variáveis. E normalmente a corda também ela arrebenta do lado mais fraco. Tá. Então, em crimes como esse, certamente o funcionário que, por exemplo, não fez a fiscalização da chaminé, talvez ele não tenha o mesmo apoio jurídico que a diretoria ou a presidência ou a própria gerência da empresa. Então, ele vai ser denunciado, ele vai arcar com as custas do advogado, e muito provavelmente a direção, a presidência, que tem condições de ter advogados com mais não apenas experiência, mas mais contatos, que isso é uma realidade do judiciário. Consegue-se mais quem tem mais contatos, nem sempre consegue-se mais, ou consegue-se realizar o que é justo apenas com conhecimento, apenas com estudo, apenas com a dedicação. Muitas vezes há um interesse, é filho de, é parente de... Amigo, né? Fora questões ainda mais graves, como compra de sentença, enfim. Entendi. E pra gente, assim, pra todo mundo entender, até eu também tenho essa dúvida, como que funciona um processo penal, no sentido assim, sempre tem que ter um júri, que é diferente do direito civil, né? Que não existe o júri. Quando que se tem um júri? Todo julgamento de penal tem um júri? Ou alguns casos tem, alguns casos não tem? Porque tem duas figuras, né? Parece que o juiz e o júri. Sempre tem essa presença do júri ou só em alguns casos? Quando nós falamos em júri, no caso do Brasil especificamente, nós temos júri quando há crimes dolosos contra a vida. Então, quando nós temos um homicídio, quando nós temos um infanticídio, quando nós temos, por exemplo, um aborto, induzimento, instigação, auxílio, suicídio. Tudo que diz respeito à vida. Assim, isso. E não se confunde com latrocínio, que aí, no caso do latrocínio, na verdade, é um roubo qualificado. Mas não teve uma tentativa contra a vida de quem estava...
imposto do objeto não entra nessa questão do júri, então. Então, no caso do latrocínio, a morte ela pode vir antes, no meio ou depois. Eu sempre brinco com isso nas aulas, né? Mas o latrocínio é um crime patrimonial, não é um crime contra a vida. Porque o objetivo era... O objetivo é sempre patrimônio. Tá. Então a pessoa pode dar um tiro e subtrair, ela pode subtrair e dar um tiro, ao mesmo tempo que a troca do objeto, né, a troca da posse, melhor dizendo, pode haver a supressão da vida da vítima. Né? E, por exemplo, uma coisa um detalhe que causa dúvida também em relação ao genocídio, que inclusive está muito em voga. O genocídio também não é de competência do tribunal do júri, porque aqui nós estamos tratando um mal muito maior para a sociedade, uma coisa muito maior. Assim. Sim, é um crime contra a humanidade, não é um crime contra a vida. Então, por mais que nós tenhamos vidas ceifadas, o objeto é diferente. Então, aqui o agente que pratica o genocídio, ele tem o dolo dele, a vontade é de extermínio, não é de matar. Então, por isso que a lei de genocídio fala exterminar, ainda que em parte. Então, eu posso matar um único indígena, por exemplo, um único quilombola e ser denunciado, e seria perfeito por parte do Ministério Público, se assim ocorresse, e ser denunciado por genocídio, e não por homicídio. Porque o meu dolo era exterminar, ainda que um só. Ainda que um só. Então, só que se o intuito fosse contra a questão étnica ou racial em específico, ele entra numa questão muito maior, que seria um genocídio, não assim, porque queria ferir aquela pessoa específica. Sim. Entendi. E a gravidade também, a gravidade do crime acaba sendo muito maior, porque de um lado nós temos o homicídio, em que o homicida ele tem por objetivo tirar a vida de alguém. Agora, o genocida, ele tem por objetivo exterminar uma etnia ou determinado grupo religioso. Entendi. Então, ainda que ele faça isso em parte, ou seja, ainda que ele extermine determinada comunidade religiosa com um único integrante, ainda o dolo... Aí nós temos que analisar caso a caso. Mas o dolo seria de extermínio, não um dolo homicida. Entendi. E como que é formado esse júri? Quando há a presença do júri, né, a necessidade do júri num determinado crime, como que é formado esse júri? São pessoas aleatórias? As pessoas elas podem se voluntariar, né, se inscrever, algum tipo de voluntariado dessa forma, ou é aleatório? Podem, dependendo da comarca, dependendo muito do juiz, né? Mas é possível que o próprio munícipe, o próprio cidadão, ele se inscreva. Sim, é possível, e inclusive é algo muito interessante. Sempre convido os alunos, que se for possível, que eles tenham a experiência, ainda que não militem na área penal, mas que eles tenham a experiência de jurados. É uma experiência muito interessante, porque o jurado, no caso do tribunal do júri, nós temos a análise do mérito. Então, se houve ou não no caso do homicídio, se houve ou não a morte, quem matou, quem vai decidir isso serão as pessoas do povo. E não o juiz. O juiz vai fazer a dosimetria. Qual que é a diferenciação aí no papel do júri e o papel do juiz? Como que é a diferença? Então, os jurados eles vão decidir o mérito. Eles vão decidir primeiro se condena ou não. Se condena, se houve o crime, ou, por exemplo, se foi um caso de estado de necessidade, se houve um caso de legítima defesa, ou se ele deliberadamente quis matar ou teve êxito ou não, né? Que aí, no caso, se não havendo êxito, seria uma tentativa de homicídio. Perfeito. Então, quem vai decidir, quem vai analisar, e aí a importância do júri, quem vai fazer essa análise serão os jurados. Os jurados eles vão analisar o mérito. O juiz cabe ao final, além de presidir, ao final ele vai verificar a pena. Né, e vai realizar a dosimetria. Perfeito. Ele só vai
dá, por exemplo, tantos anos de prisão, ele vai colocar o tempo, ele vai regular a condenação, é isso, né? Sim, foi um homicídio qualificado, foi um homicídio simples. Ah, tá. E agora se o júri, por exemplo, todo mundo, a maioria, decide que é inocente, aí o juiz não pode ele pegar e condenar. Não. O Ministério Público, caso Tem a ache... presença do Ministério Público. Sim, o Ministério Público sempre como a figura do acusador, né? E o advogado ou o defensor público como defesa. E cada um apresenta as suas teses ou a sua tese aos jurados e os jurados ao final vão e espera-se que o façam de forma justa, sempre vem do interesse da sociedade, mas principalmente a justiça. Tá, entendi. Então, o júri, ele condena ou inocenta, ele decide assim, mérito, né, como você disse. E aí o juiz ele vai aplicar de acordo com a decisão do júri, ele vai fazer essa dosagem. E o Ministério Público, ele funciona como uma parte de acusação. Sim, exatamente. No processo penal. E agora, o processo penal, desde o início, ele sempre se inicia com um boletim de ocorrência, com inquérito, e depois ele vira um processo penal, ou ele não precisa de um inquérito? Como que é o início desse processo até chegar no processo? Sempre tem um inquérito policial? Formalmente nós falamos que há o início do processo quando nós temos o recebimento da denúncia, porque essa denúncia ela pode ser rejeitada. E quem fornece a denúncia é o Ministério Público ou a polícia? O Ministério Público denuncia, o juiz ele vai verificar se aquela denúncia tem os requisitos básicos, requisitos de admissibilidade. Após, nós teremos então o nascimento do processo. E aí não é a vítima que abre esse processo, né? Vamos dizer assim, é o Estado que está processando o réu, é isso mesmo? Então, nós temos alguns casos. Normalmente, a esmagadora maioria dos crimes, eles são de interesse da sociedade. Então, o Ministério Público, como representante da sociedade, como representante do interesse da população, ele vai denunciar, vai analisar o caso, vai redigir a denúncia e o juiz, então, ele vai verificar se é o caso ou não de iniciar o processo. Entendi. Aí inicia o processo penal. Sim, entendi. Sim. E aí a vítima, ela participa desse processo penal junto com o Ministério Público na parte de acusação, ou ela não participa do processo? Nós temos alguns crimes, por exemplo, crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. São crimes em que quem tem interesse é o particular, é a vítima, né, ou os familiares. São mais pessoais assim, do que um mal para a sociedade. Né? Isso, exatamente. Então, nesses casos, o Ministério Público ele não atua como acusador. Então, por exemplo, se alguém me ofende diretamente, por exemplo, há uma injúria, alguém fala, Felipe, você é isso, você é aquilo. Eu vou, digamos que eu não fosse advogado, eu contrataria um advogado, ele entraria com uma queixa-crime. Uma queixa-crime. Então, ao invés da denúncia, nós temos a queixa. Então, essa ideia de eu vou me queixar, ou houve ou o que fala-se muito, eu vou dar parte de. Essas terminologias elas não são jurídicas, elas são terminologias que são populares, não tem termos técnicos, né? Então, quem denuncia é o Ministério Público. Então, quando nós falamos em denúncia, é sempre o Ministério Público. Quando nós estamos diante de um crime de ação privada, como por exemplo no caso da injúria, o interesse é da vítima. Então a vítima deve contratar um advogado ou se utilizar em alguns casos da defensoria, enfim, e aí nós teremos o início do processo, caso, claro, essa queixa-crime, ela tenha também os requisitos
mínimos. Tá. Então é possível, por exemplo, que um advogado sem experiência não redija uma petição adequada. O juiz, ao verificar, ele vai analisar, vai ver, essa petição não é adequada. Então, não podemos iniciar um processo. Assim como no caso de uma denúncia. Tá. Né? Isso é muito, no caso da denúncia é raríssimo ocorrer. Tá. Né? E a queixa-crime, ela é feita na polícia ou ela é feita no judiciário? No judiciário, o advogado, ele encaminha, ele protocola essa petição, e essa petição é analisada pelo judiciário na pessoa do juiz, o juiz singular, o juiz de primeiro grau, de primeira instância. E aí, junto com o Ministério Público, aí também tem essa questão da denúncia, ou nesse caso da queixa-crime já não tem a questão da denúncia? Não, aí nesse caso nós não teremos a denúncia. O Ministério Público, ele pode atuar ou deve atuar como fiscal da lei, mas nós não teremos a denúncia. Tá. E o Ministério Público, ele não atua somente em casos criminais, ou só na esfera criminal? Não, nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos o Ministério Público também atuando em casos cíveis, por exemplo, em casos importantíssimos que nós vemos uma atuação muito importante do Ministério Público, só para deixar claro que eu não estou falando mal do Ministério Público, mas, por exemplo, no caso de menores. Né? No caso de uma disputa de guarda, o Ministério Público ele vai ter interesse em verificar se as condições, se as garantias da criança ou do adolescente estão sendo atendidas. Tá. Perfeito. E tem uma questão interessante assim que eu tenho bastante dúvida, eu queria perguntar para entender bem. Acho que até foi tema durante o primeiro ano do curso de Direito, é assim, a questão da pessoa decidir sobre a própria vida, né? Porque é interessante assim, a pessoa, por exemplo, se ela quer decidir sobre a própria vida, por exemplo, vai ter ela fala assim, no caso de eu ficar em coma, né? Ela deixa um testemunho falando que ela quer ser a pessoa quer que ela quer morrer. Ela quer morrer de fato. Ela quer morrer, exato. Fala, eu quero morrer se a pessoa me deixar entubada, se eu chegar a ficar entubado. Isso parece que o judiciário não aceita, né? Assim, que outra pessoa vá lá e tire a alimentação e mate a pessoa, né? Então, a pessoa pode decidir sobre a própria vida? Tem alguma questão legal assim que impede ou que permite que ela decida sobre a própria vida? Então, é uma questão interessante. Quando nós falamos, por exemplo, no suicídio, o suicídio é importante que se diga, ele não é crime. Então, o que é crime é a pessoa, por exemplo, induzir, instigar ou então auxiliar. Ela fornece a faca, fornece o veneno. Nesse caso, nós temos o crime, não por parte daquela pessoa que tira a própria vida, mas por parte da pessoa que auxiliou, da pessoa que de alguma forma ajudou, deu a ideia, fez brotar aquela ideia, ou se a pessoa já tinha ideias suicidas, essa pessoa ela fez aumentar esse desejo. Então isso é crime. Entendi. Então nesse caso nós temos um crime. Agora a pessoa ela tira a própria vida. O fato dela tirar a própria vida não é crime. Até porque ela não teria como ser punida. Mas a tentativa também não, né? Sim, então, é uma questão interessante. E em países islâmicos, por exemplo, às vezes parece até piada, mas em alguns países islâmicos nós temos a tentativa de suicídio como crime. Certo? Então, a pessoa que ela tenta tirar a própria vida, e não consegue, ela pode ser ser responsabilizada em alguma figura que nós chamaríamos no Brasil de crime, de delito. Entendi. Né? Talvez por ter uma ligação com a questão religiosa. Sem dúvida, sem dúvida. No nosso caso, que nós temos um passado judaico, uma influência de valores judaicos, nós não temos o mesmo olhar em relação ao suicídio.
Para o ordenamento brasileiro, nós temos o suicídio. Ele pode ser considerado imoral, ele pode ser considerado pecado para algumas religiões, agora crime não. Tá. Né? Nem a tentativa dele. E a questão da pedofilia? Porque eu lembro que você já comentou isso daí Uma das aulas, né? em uma das aulas, sobre a questão da pedofilia não ser crime. Como é que é essa questão? É uma questão interessante. Eu costumava brincar nas aulas, e é que eu falo brincar, vocês já foram, eu tive a honra de ter sido professor de vocês, mas é claro que o direito penal é muito árido as temáticas, né? Então, tratando com um pouco de bom humor, acho que sempre é bem-vindo. Então eu sempre brinco, não tem um prédio público, um edifício, uma repartição pública que não tenha um pôster dizendo pedofilia é crime, denuncie. E aí eu sempre trabalho com os alunos. Nós temos 2 erros aqui. Quais são eles? Normalmente os alunos acertam a denúncia. Não, denúncia é só Ministério Público, então o cidadão ele não denuncia. Ele pode noticiar, ele liga para a polícia. Eu tô vendo, por exemplo, um abusador de uma criança, um abusador de um adolescente, um vizinho, enfim, não há problema quanto a isso. Inclusive seria uma atitude correta a se fazer, né? Agora, quando nós temos, no caso quando nós falamos em pedofilia é uma doença. Então, quando nós falamos em pedofilia, é importante que se deixe claro que é uma psicopatologia, inclusive tem classificação, tem um CID, né, uma classificação, está na classificação internacional de doenças, o que é claro que nós não estamos de forma alguma minimizando o comportamento ao chamar de doença, mas a questão é, a medicina, a psicologia, né, principalmente a medicina pela psiquiatria, classifica esse comportamento como uma doença. Agora, o que interessa ao direito penal? No direito penal nós não falamos em pedofilia, então muito embora os jornais que algumas vezes prestam de serviço, por conta das desinformações, eles chamam do crime de pedofilia, mas na verdade o termo mais técnico é estupro de vulnerável. Então não se confunde com o crime de estupro. Mas não é específico quanto a ser menor de idade. Quando, no caso do estupro de vulnerável, a vítima ela precisa necessariamente ter menos de 14 anos. Tá. Então, por exemplo, uma vítima de 15, 16, 18 anos, se há uma relação sexual não consentida, nós vamos falar em estupro. Não estupro de vulnerável. Agora, isso não quer dizer que esse comportamento não possa ser diagnosticado como pedofilia. Então, ele pode ser diagnosticado como um pedófilo, como, pela psicanálise, como um perverso. Sim. Né? E nesse caso, quando ele é caracterizado com essa doença, né, com a pedofilia, ele não é preso, ele vai para uma instituição de tratamento psicológico, psiquiátrico, como que funciona? Ou mesmo assim aí a prisão da... Depende muito do caso. Normalmente ele é encaminhado para a penitenciária comum. Mas há uma discussão, e é uma discussão muito interessante, tanto no direito penal como na criminologia. Será que, no caso, segundo o olhar da psiquiatria, segundo o olhar da psicologia, será que esse indivíduo que tem desejos por adolescentes, pré-adolescentes, crianças, ele não deveria ser considerado inimputável e ser encaminhado para uma instituição? Porque ele seria incapaz. Sim. Ele seria considerado incapaz e, portanto, inimputável. Sim, e aí ele seria encaminhado para uma instituição que
pudesse primeiro retirá-lo da sociedade, que é o mais importante. Sim. Porque nós estamos tratando de um indivíduo muito perigoso e que está causando ou que causou mal para uma criança ou para um pré-adolescente. Então é importante que ele seja excluído da sociedade. Se ele for para... E aí é uma questão interessante que quem não é do direito não consegue entender muito essa lógica. Se ele for se ele for considerado imputável, se ele for considerado uma pessoa plenamente capaz, então ele é encaminhado para um presídio, ele vai cumprir a pena, cumprido a pena, ele volta para a sociedade. Ao passo que, se ele for diagnosticado com, no caso, uma doença, né? Como, por exemplo, no caso dos psicopatas, a pedofilia é um tipo de psicopatia. Então, esse psicopata, a partir do momento em que ele é diagnosticado como tal, ele deve ser tratado. Porque embora ele seja um pedófilo, seja um psicopata, ou mesmo, enfim, um homicida, no caso dos assassinos seriais, ele não deixa de ser um indivíduo. E ele não perde os direitos, por exemplo, a dignidade, o próprio direito à vida. Então não é porque ele matou, porque ele cometeu, enfim, o crime que ele tenha praticado, que ele perde os direitos enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que, por exemplo, ele pode ser torturado, pode ser morto. Então o Estado tem o dever de garantir a segurança e os direitos e as garantias mínimas para esse indivíduo. Entendi. O que muda é essa questão da capacidade, então, né, de uma pessoa que tem esse transtorno, vamos dizer assim, ele por ser incapaz, por ele ser perturbado psicologicamente, ele seria incapaz e, portanto, inimputável, né? Mas isso é aceito assim pela jurisprudência? Costuma ocorrer isso mesmo de ser inimputável e aí não ir para um presídio, mas sim para uma instituição para ser tratado? Ou não? Então, normalmente não. Normalmente os psicopatas, para começar, eles não são diagnosticados. O Brasil ele ainda está engatinhando nos estudos de psicopatia, que já datam de mais de 150 anos. Já, por exemplo, Freud já falava nisso. E o Brasil ainda está engatinhando. Agora, os grandes psicopatas eles estão soltos. Os grandes psicopatas, por exemplo, podem estar em Brasília, né? Não é? E eles não foram diagnosticados. Né? Porque geralmente as pessoas confundem que o psicopata é um cara que fica isolado no mundo, não quer saber de ninguém, só sai para matar e para comprar comida. Mas não, geralmente o psicopata está dentro de uma empresa, é um CEO de uma empresa, né? Porque tem muito essa confusão de confundir, de jogar os caras só para um estilo, sabe? Mas aí é interessante porque aí a gente começa a analisar todos os crimes que são cometidos. Será que não pode ser, por exemplo, um serial killer? Pessoa que está cometendo vários assassinatos. Ela não seria também um incapaz, um imputável, já que ele seria um transtorno, é uma doença também, né? O professor Damasio, ele fala, ele é falecido, infelizmente, né, saudoso já, professor Damasio, ele sempre falava nas aulas, tem indivíduos que nunca deveriam ser presos e tem indivíduos que nunca deveriam sair da prisão, nunca deveriam ser soltos. Né? E o problema do direito penal no Brasil é que nós confundimos muito. Muitas vezes o desejo inconsciente de talvez manter preso, de talvez não propiciar a liberdade, o gozo da liberdade que todos os indivíduos deveriam ter, ou de determinados grupos deveriam ter, por exemplo, por conta de um passado escravocrata. Então talvez haja um interesse inconsciente, ou talvez até muito consciente, principalmente em determinadas pessoas, para que esses indivíduos sejam mantidos, por exemplo, encarcerados. Entendi. Então não é por exemplo, por outra razão que nós temos uma massa carcerária
composta de pessoas afrodescendentes, na maioria. E que agora está havendo um processo de branqueamento por conta das políticas antidroga. Mas veja, há um interesse, então, para que esse grupo seja mantido sem a sua liberdade. Então, quer dizer, por mais que nós tivemos, né, a nossa saudosa, né, até esqueci o nome dela, assinou a Lei Áurea, né, a Princesa Isabel, né, que maravilha, né, tão boazinha ela, né, nem um pouquinho impressionada, né, assinou, né, é uma maravilha, ela assinou a lei, né, aí todos saíram, né, com o FGTS, né, todos os ex-escravos, né, estão todos, sim, né, casa própria, né, indenização, né, na verdade não foi nada disso, né, e o que nós vemos é que talvez haja um interesse, principalmente por conta de crimes patrimoniais, em manter essas pessoas sem liberdade. Por isso que nós, por exemplo, que criminalizamos a conduta de alguém que entra no supermercado e voltamos à questão. E subtrai um desodorante. Entendi. Ainda volta nessa questão. Ainda dizem que a Princesa Isabel, porque ela estava na regência, né, na época que teve o golpe da República, ainda dizem que houve o golpe da República porque a elite escravocrata, né, a elite brasileira ali dos fazendeiros e tudo, não foram indenizados por perderem os escravos, ou seja, ainda tem uma inversão aí que eles se sentiram, os fazendeiros da época, os grandes escravocratas, se sentiram lesados e ajudaram a fazer o golpe porque eles não foram indenizados. Então, além de ser uma questão assim que não foi dados direitos para eles, ainda os outros é que acharam que tinha que ser indenizados. Eu acho que o grande problema da elite, seja lá o que isso quer dizer, esse termo elite, é esse problema que ela tem em achar que ela deve ser indenizada sempre e ela deve receber riquezas com as custas da exploração de outras pessoas. Esse é o grande problema da elite. Entendi. Mas é isso. E foi a questão da República foi um ano depois da abolição da escravidão. Ou seja, foi uma coisa em sequência da outra. Sim, e você falou em golpe, é muito interessante. Sim, ou foi um golpe que derrubou a monarquia. Nós tivemos depois o golpe com Vargas. Então há sempre um interesse de manter, né? Depois nós tivemos um outro golpe, sim, né? Sim. E que é polêmico, né? E aí discute-se se foi em 64, se foi em 67, enfim. Mas sim, o Brasil é um país de golpes. É um país, além de um país que tem repetidas vezes as suas riquezas, os seus bens subtraído, aí é um país de golpes. É muito, né? É verdade, uma história. Eu queria saber, professor, porque quando a gente pega o Código Penal, a gente vê muitas leis, muitos artigos que são muito antigos, né? Que já não corresponde muito com o que é a sociedade hoje em dia. Você acha que o Código Penal ele precisa de uma atualização, sei lá, de uma renovação por conta da gente estar mais evoluído do que era antes, né? Com as leis que contém no Código? Poderíamos pensar sim, é sempre importante reformas. Agora, o grande problema, e aí nós voltaríamos àquela questão, o direito ele é sempre construído pela elite, com os interesses, por exemplo, dos bancos, das grandes empresas. Então, enquanto nós perpetuarmos esse sistema em que o que é considerado direito, o que é considerado o que é a construção desse ordenamento, enquanto isso for pautado nos interesses desses grupos, e aí nós poderíamos até fazer um paralelo com a religião. A religião, ela também, as religiões, na verdade, elas também são criadas por determinados grupos. Né? Então, assim como nós temos o crime, nós temos também o pecado. E aí basta nós voltarmos para as ordenações, em que havia inclusive a confusão entre a figura de crime a confusão, e a figura dos países árabes que tem essa questão do suicídio, né? Sim. Nós estávamos falando que tem essa confusão da religião com a lei. Né? Sim, sim. Então há uma relação entre
entre o que é ilícito, o que pode ser considerado crime e o que é considerado pecado. É possível fazer essa comparação. Agora a questão é, eu acho que é sempre importante nós perguntarmos, e aí a gente poderia citar o Kelsen. Ele escreveu vários livros no final da vida dele, do meio para o final, o que é a justiça, a ilusão da justiça. Enfim, no último livro dele ele termina quando ele não consegue definir o que é justiça, né, de uma forma objetiva. Ele termina dizendo, bom, se eu não consigo ou se é impossível definir a justiça, porque o que é justo para mim pode não ser justo para você, pode não ser justo para você, para vocês, né? Então, se nós não podemos definir o que é justiça, vamos ao menos não parar de perguntar o que é, porque a partir do momento que nós paramos e olhamos para o caso e ver, bom, isso é justo? Agir dessa forma é o justo? Se nós não pararmos de perguntar, pelo menos nós teremos uma visão mais crítica em relação a essa justiça. Perfeito. Tem que buscar entender o que é primeiro para depois poder formular. Sim, sim. Tá certo. E como é que é o dia a dia de um advogado criminalista? Assim, o pior possível. Então, porque parece que não tem repouso, né? Porque de uma hora para outra um cliente pode ligar de noite, de madrugada, tem que ir para presídio. Isso é verdade, porque isso no meio da rodinha dos alunos, não, advogado criminalista tem que acordar 3 horas da manhã, ir pra delegacia. Isso acontece de fato. Em alguns casos depende muito da advocacia. Tem advogados que cuidam mais de crimes patrimoniais, que fazem plantão. Então eu estou agora há quase 10 anos de formado, eu me dou ao luxo de não fazer mais plantões, a não ser em casos muito excepcionais. Então, por exemplo, eu não vou até uma delegacia de madrugada. Perfeito. Principalmente porque normalmente no dia seguinte eu vou ter aula, então se toda noite ou se em várias noites eu começar a fazer esses plantões, provavelmente isso vai prejudicar a qualidade das aulas, a minha qualidade como professor, se é que ela já não esteja prejudicada. Então isso é uma preocupação minha. Então, principalmente depois que eu comecei as aulas, eu parei um pouco com os plantões. Agora, a delegacia realmente é um ambiente bastante difícil. Bastante difícil. Pesado, assim, né? E o presídio também, tem que ir para presídio, falar com... Alguns advogados vão com uma certa frequência. Como eu falei, os meus clientes, como eles são inocentes, então não tem esse problema do presídio. Em alguns casos até tem, mas a gente resolve isso. Mas brincadeiras à parte, sim, é importante a vivência, é importante o contato do advogado com o cliente, que em alguns casos ele está, como muito bem disse o nosso ex-presidente, sequestrado pelo poder público. Eu adorei essa expressão que ele utilizou. Então as pessoas não são presas, elas são sequestradas pelo poder público. Quando perguntaram para ele sobre a prisão dele, ele falou, né? Eu não fui preso, fui sequestrado pelo poder público. Então agora quando os clientes me ligam e perguntam se ele vai ser preso, eu falei, não, preso claro que não, no máximo vai ser sequestrado pelo poder público. Aí ele fala, que bom. Ele, que bom, né? Menos mal. O que eu ia perguntar? Esqueci. Pode ir. Eu queria entender só mais essa parte assim do... lembrei. Do dia. Professor, o senhor pode, como advogado, recusar um caso? Por exemplo, o cliente chegou, ele veio com um caso para o senhor, você vai falar, não, eu não pego o seu, procura outro aí, ou não pode recusar caso? Se você está falando poder, não poder, me parece que você está perguntando dentro do que a ética profissional, né, no caso do que a OAB, que nos diz todo o nosso regramento de conduta, né, se ela nos permite. Né? E ao mesmo tempo eu lembraria que a advocacia, ela na verdade é um contrato. Então a partir do momento em que eu tenho um cliente, a partir do momento em que eu
aceita uma causa a partir do momento em que aquele cliente ele passa a ser do escritório, passa a ser um cliente meu, é feito um contrato. Então, para que haja a assinatura desse contrato, é importante que as duas partes estejam de acordo. Então, o Estado ele não pode me obrigar a assinar um contrato. Tá. Né? Pelo menos não o Estado em que nós conhecemos. Sim, é um contrato de prestação de serviço. Então, e eu não posso ser obrigado, a não ser se nós estivermos numa democracia. Tá. Se nós perdermos essa característica democrática, aí sim o Estado pode nos obrigar a diversas coisas. Agora, como que é esse plantão? Você comentou de tem um plantão na delegacia. Você vai, o advogado iria até a delegacia e aí aparece uma pessoa que acabou de ser presa, por exemplo, um flagrante, por exemplo, e aí você tem a possibilidade de defender ela, é isso? Pode ocorrer. Tenho notícias de advogados que ficam em delegacias, então é possível, embora não me pareça uma advocacia interessante. Não queria também menosprezar esses colegas, mas Claro. O advogado que ele fica sentado esperando uma delegacia, ele está desprestigiando a classe. Entendi. Com todo respeito. Sim. Mas esse é o plantão que você chamou ou não? Não, quando eu falo plantão é deixar meu celular ligado e alguém me ligar de 3, 4 horas da manhã e falar, tô na delegacia tal, ou meu filho tá em tal delegacia, você pode ir até lá? Então você teria que desligar, você tem que separar, ter um celular particular e um profissional, porque senão vai ficar tocando, e plantão seria deixar o celular ligado, né? Ou seja, tá disponível para atender. Normalmente o advogado ele fica disponível para os clientes, Tá. Principalmente final de semana. Então é muito comum, por exemplo, estar com um mandado de prisão para sair, enfim, ou tá cumprindo, ou tá com o filho cumprindo pena, enfim. Num sábado, num domingo, ele tem uma dúvida. É claro que eu sempre deixo os clientes à vontade para que eles me liguem. Não fiquem com dúvida, porque senão, se ele for esperar até segunda-feira, ele pode ter um infarto, né? Então, ainda mais se tratando de um filho, né, um irmão, né? Então, não, liga, porque às vezes é uma dúvida simples. Não, isso daí não vai ocorrer dessa forma, né? Não vai ocorrer de outra forma. O procedimento é esse, a pessoa não fica angustiada. Então, essa seria o que normalmente eu oriento os alunos, né? Pelo menos os que têm predileção pela área penal. Entendi. E nós estamos já próximo de encerrar, mas eu queria fazer uma pergunta. Você já chegou a recusar cliente por não querer assim... não querer ter a ver com o caso, ou porque não gostou do crime em si, do que ocorreu? Sim, já aconteceu, sim. Tá. E é uma coisa constante, assim, porque tem crime que assim é bem assim, aos olhos de quem não está acostumado a lidar com isso no dia a dia, pode parecer bastante assim, de repudiar, né? Falar, opa, por exemplo, estupro de vulnerável, crimes hediondos em geral, né? É uma coisa assim que... Eu me lembro muito quando eu ainda estava na faculdade, no ano passado, isso. Além de tudo, é um grande mentiroso. Um grande advogado, né? Mas quando eu estava indo na faculdade, eu lembro que no estágio da faculdade, aquele escritório júnior, né, da faculdade, eu lembro que eu me peguei um caso de uma senhora, era um caso de violência doméstica, e ela levou uma paulada, eu não lembro exatamente qual foi o objeto, e o infeliz conseguiu quebrar todos os dentes de uma lateral dela. Ficou, na época, isso daí já tem algum tempo, mas foram mais de 50 mil reais. Uma pessoa simples, nós estamos tratando, uma pessoa hipossuficiente, ela teve que ter o gasto,
né? Aí a parte material. Imprescindível esse gasto, né? Não tem como a pessoa ficar com... E mandíbula fraturada, enfim. E eu me lembro de folhear as cópias, né, do processo e olhar para aquilo e falar, meu Deus, onde que eu estou me metendo? Então foi um primeiro contato com a violência. Foi um primeiro contato com a maldade humana. Mas o que me deixou mais insatisfeito, na verdade, acho que o termo seria mais revoltado, foi quando nós fizemos a reunião, né, a coordenadora, a professora, e junto com essa senhora, e ela falou, olha, eu já paguei, acho que 30, 40 mil, a maior parte desse valor, eu já paguei, então já tive esse prejuízo. Eu só não quero que ele se aproxime de mim nem dos meus filhos. Eu abro mão desses 50 mil, dessa quantia, e eu só quero que eu só não quero mais ter contato com ele, e nem que ele se aproxime dos meus filhos, porque eu tenho medo, enfim. Então, ver uma pessoa hipossuficiente, uma pessoa analfabeta funcional, que vivenciou uma agressão, uma violência tão grande, e falar, eu abro mão do que é de direito, eu abro mão dessa indenização por medo ou porque eu não quero ter dor de cabeça, mas eu não quero que ele se aproxime de mim, que é um direito que o Estado deveria garantir para essa pessoa. É verdade. Isso é muito triste. Então isso foi uma das primeiras impressões que eu tive, e ao mesmo tempo talvez o que me deixou mais entusiasmado com direito penal. Entendi. Porque já passou a querer defender sim, defender a justiça. Perfeito. Então, seja advogando para a vítima, seja advogando para a pessoa que praticou ou supostamente praticou um crime, mas sempre com o objetivo de fazer justiça. Perfeito. De levar a versão daquele agente. Se ele praticou, por exemplo, um caso interessante, e quando eu falo interessante não porque é bom, mas interessante do ponto de vista técnico e intelectual, um caso de feminicídio. 6 marteladas, acho que eu comentei, 6 marteladas na cabeça. Nossa. E a vítima sobreviveu. Então eu não consigo entender como que isso era possível. Na verdade, mais do que isso, eu não consigo entender como que no caso, o membro do Ministério Público teve esse delírio, porque seria impossível alguém, depois de 6 marteladas, estar vivo. E mais do que isso, depois de 6 marteladas, ter escoriações. Escoriações, teve arranhões. E o autor falou, não houve uma tentativa, em momento nenhum quis matá-la. Mas quando você escuta 6 marteladas... Houve uma discussão, né? Então, sim, ele errou. Sim, eu venho de uma família, eu tenho uma irmã, eu tinha uma mãe, eu venho de uma família de que eu desde pequeno eu aprendi, e mulher não se bate nem com uma flor. Não é assim que se fala? Né? Não é assim que se deve ensinar os filhos. É assim que se deve ensinar os filhos. Né? Nem mulher, nem pessoa nenhuma. Né? Então, ele falou, não houve uma tentativa, não tentei matar ninguém, houve uma agressão. E qual que seria a justiça? Ele pagar, ele ser processado pela agressão, pelo empurrão. Equivalente ao que ele fez mesmo, a sanção que está exposta na lei pelo que ele fez, não implicar uma pena maior por uma coisa que ele não teria feito, na verdade, né? Porque se está falando 6 marteladas na cabeça, realmente é uma coisa assustadora. Assim, sim, o Ministério Público inventa, então, 6. Mas aonde fala? Alguma testemunha falou em 6? Os agentes de segurança falaram? Alguém estava presente? Ninguém estava. Só tinha o casal, se é que pode chamar de casal, né? Porque alguém né? Mas a questão não houve uma tentativa de homicídio, houve uma agressão, houve um crime de lesão corporal, e ele deveria ter
ter sido denunciado por lesão corporal. Agora o Ministério Público insiste que houve uma tentativa de homicídio. E isso acaba sendo ridículo para o promotor. Entendi. Né? Porque aí depois você vê o próprio Ministério Público quando verifica que às vésperas do plenário, porque isso vai chegar, vai para plenário, então veja o gasto que isso está tendo, né? Vai para plenário, então, ou seja, pessoas do povo vão ter que perder uma tarde, madrugada, um dia de trabalho para decidir o que vai ocorrer com esse agente, com esse réu, e ele deveria ter analisado o caso. Quer dizer, houve uma tentativa ou houve uma lesão? Né? Então, às vésperas do júri, aí você vê o Ministério Público quando percebe que vai perder e ele começa a retroagir. Não, então, na verdade, parece que houve um erro, parece que houve uma má análise do caso. E, na verdade, houve uma lesão corporal, não foi uma tentativa de feminicídio. Mas, na verdade, o que ficou muito claro, pelo menos nos autos, é que ele percebeu que estava em desvantagem, então ele dá um passo atrás. Entendi. Posso só fazer uma última pergunta? Que todos os professores, quando a gente começa a faculdade, faz pra gente, vou fazer pro senhor. Por que o senhor escolheu direito? Olha, eu comecei a minha graduação na psicologia. Eu achava que se eu fizesse psicologia, eu ia tentar entender as pessoas e tentar me entender, talvez. Fiz a metade do curso e não consegui nem me entender, nem entender as pessoas. E acabei indo para o direito, que era a minha segunda opção. E me apaixonei logo nos primeiros anos. Tive professores fantásticos, inclusive alguns já falecidos. Mas lembrando que, embora eu tenha saído da faculdade no ano passado, então não é por conta de tempo, mas eu acho que claro, existe uma fantasia de que o direito vai fornecer um status, assim como talvez a engenharia, a medicina. Eu acho que é mais uma impressão que alguns alunos têm, ou algumas pessoas que não são da área. Eu acho que não há nada de prestígio, há uma paixão. Uma paixão pela liberdade, uma paixão pela justiça. E eu acho que é essa paixão que me move. Mas hoje a minha maior paixão, mais do que criminalista, mais do que advogado, é ser professor. É uma paixão. A gente tem é uma paixão indescritível. E aí, só para nós, se eu tiver alguns instantes, é uma questão muito interessante e que me deixa bastante comovido, porque o meu sonho sempre foi ser professor. E, infelizmente, um ano antes da minha entrada na faculdade, né, a minha mãe recebeu um diagnóstico de leucemia aguda. E eu me lembro até hoje, quando eu recebi o convite que eu havia passado no processo, na verdade no processo seletivo da instituição, e o coordenador, né, na época o professor Célio, não o Célio que vocês conheceram, o professor Célio Egídio, me convidou, falou que eu havia passado, né, juntamente, eu lembro que eu fiz o processo junto com a professora Gisele, que inclusive é uma professora que eu tenho muita admiração, e naquele momento eu liguei para o hospital, minha mãe já estava hospitalizada, eu liguei para ela, né, que eu falei, olha, eu acabei de passar no processo seletivo, finalmente você é professor. E ela falou, nossa, que maravilha, que alegria. E ao mesmo tempo ela me deu talvez uma das notícias mais tristes que eu poderia receber. Ela falou, olha, mas é muito bom, um momento de muita alegria, mas eu vou ter que ir para UTI agora, que o quadro piorou. Enfim, aí foi uma luta. Ela acabou falecendo, infelizmente não tive a oportunidade de... Claro que eu acredito que ela hoje está me vendo, né? Mas não tive a oportunidade de, em vida, ter passado essa experiência, que ela não conseguiu, na verdade, ter me visto
professor. Né? Então, mas é Mas uma ela alegria. ficou sabendo. Ficou sabendo, claro. Mas isso, então, assim, um dos motivos que me deixa muito, muito feliz e que também me faz querer ser um professor cada vez melhor e prestar um bom serviço para os alunos, em primeiro lugar, e para a instituição. Também é essa vontade que eu sempre tive de ser professor, né? Mas se Deus quiser, tenho certeza que aonde ela está, ela com certeza está orgulhosa, está vendo todo esse meu contato com os alunos, então com certeza ela está muito feliz onde ela está. É verdade, com certeza. Professor, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela participação aí, por ter trazido bastante conhecimento para a gente aí nessa área do direito penal, e esperamos vir mais vezes aí para a gente tratar, porque tem tantos assuntos aí dentro dessa área que dá para fazer uma conversa com cada assunto, né? Tem assuntos polêmicos também. Tem assuntos bem polêmicos, muito interessantes, mas aí precisa de mais tempo para conseguir falar de cada um deles. Muito obrigado. Né? A honra foi toda minha. Muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo escritório. Parabéns e muito sucesso para todos vocês. Obrigado. Obrigado.